O Internacional joga hoje às 8 horas da noite contra a equipe do Fluminense com muitos desfalques de última hora. Sem Wesley, sem Arangues, sem Vitão, sem Bustos e sem Thiago Maia. Além dos outros 3 jogadores que já estão com as suas respectivas seleções na Copa América. Ao todo, 8 jogadores que são considerados titulares estão fora desse jogo contra a equipe do Fluminense. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações e te falar também sobre negociações por parte do Internacional, porque eu quero te trazer sobre um outro zagueiro que está na mira do Inter, sobre Caleb também, que foi o nome que foi pedido pelo técnico Eduardo Cudê, e sobre um outro meia de 20 anos que chegou para o Internacional. Então, só antes de começar o vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também o teu palpite pro jogo de logo mais do Inter, mesmo com todos esses desfalques que eu vou te falar. Qual o teu palpite para esse jogo contra o Fluminense? Depois de todos esses desfalques que o Inter vai ter, 8 jogadores fora, já não tô tão otimista para esse jogo. Mas eu acho que o Inter ainda vai sair com a vitória, pelo menos ganhando de 1-0. Lembrando, hoje o Fluminense estreia seu novo treinador, nada mais nada menos que Mano Menezes, ex-treinador do Internacional nas temporadas 2022 e 2023. Mas a gente tem que falar exatamente sobre esses desfalques que o técnico Eduardo Cudê vai ter para essa partida contra a equipe do Fluminense. Muitos desfalques, inclusive de última hora. Além dos 3 jogadores que estão na Copa América, Borré, Valência e também o Sérgio Rocher, inclusive hoje tem jogo da Argentina contra o Equador, Ener Valencia em campo. Caso o Equador seja eliminado, ele já pode estar à disposição para o jogo do fim de semana contra a equipe do Vasco, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando com vocês é exatamente sobre esses outros desfalques que a gente não esperava. Além do Luca, que tem uma lesão na coxa, e aí a gente já esperava também, né, que era um jogador que ia ficar de fora, tem outros 5 atletas que estão de fora, e aí eu vou por ordem de posições. Como, por exemplo, o Vitão, que tem um desgaste muscular, é um jogador que vem numa alta carga de jogos e por isso está fora do jogo. Além disso, Fabrício Bustos tem um trauma torácico e também está fora dessa partida contra a equipe do Fluminense. Thiago Maia tem um edema muscular na coxa de esquerda. Arangues tem um edema ósseo nos tornozelos, e aí a gente sabe, né, esse problema do Arangues, que é desde lá do Clássico Grenal. E o principal desfalque, na minha opinião, um cara que inclusive a gente acreditava que poderia estar à disposição, Wesley. O Wesley tá fora com uma osteite púbica. O que é isso? Eu não faço ideia. Inclusive, se tu é fisioterapeuta, enfim, né, ortopedista, deixa aqui nos comentários, mas ele está com essa lesão também e está fora dessa partida contra a equipe do Fluminense. Ao todo, 8 jogadores titulares estão fora desse jogo, além do Luca, que é considerado, obviamente, um reserva. Tá, e agora falando sobre o time que deve vir a campo, né, esse time bem desfalcado. Tendência para Fabrício no gol, Igor Gomes na lateral direita, aí a dupla de zaga deve ter Gabriel Mercado, Fernando, e na lateral esquerda a presença do René. O meio de campo deve ser composto por Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes, juntamente com o Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. Essa é a tendência de escalação do Internacional para o confronto contra a equipe do Fluminense. Hoje, jogo que acontece às 8 horas da noite. O Inter muito desfalcado. O Fluminense também vem com alguns desfalques, mas o principal deles, que era na última rodada, né, ou nas últimas rodadas, né, durante todo esse Campeonato Brasileiro, era o André, que era um jogador que estava lesionado, e para essa partida contra o Inter, ele retorna de lesão. O principal jogador do Fluminense vai estar à disposição, o André, que inclusive a qualquer momento pode ser vendido para o futebol da Europa, tá bom? Outra situação que eu quero te falar agora é sobre janela de transferências, e eu quero te falar sobre Caleb, que foi o jogador que foi pedido pelo técnico Eduardo Cudê na reunião lá em Santa Catarina que ele teve com o André Cury, empresário de futebol, um dos empresários mais renomados do Brasil, e ele teria pedido Caleb
para ser a reposição do Maurício. É um jogador de 24 anos que está no Fortaleza e foi treinado por ele no Atlético Mineiro em 2023. Ainda em 2023, o Fortaleza contrata ele por 7 milhões de reais na época junto ao Atlético Mineiro, compra 50% dos direitos econômicos do jogador. De lá para cá, ele já está aí há 1 ano e meio no Fortaleza, mas ele tem um problema muito crônico. E é o problema que faz o Inter não querer a contratação dele nesse momento, que é o fato de ter lesões. Ao todo, desse 1 ano e meio que ele está na equipe do Fortaleza, a gente está falando aí de quase 500 dias, 121 dias ele ficou parado por lesões. Ele teve 2 lesões na coxa, ele teve um estiramento no joelho e também teve um outro problema no tornozelo. Ele é um jogador que tem um histórico de lesões no Fortaleza muito grande. E esse é o principal problema hoje, e até por isso é o segundo jogador nessa janela que o Inter descarta. O Yenry Mina, que é um jogador que inclusive foi oferecido para o Internacional, é um jogador que tem o mesmo problema, de ter um histórico de lesões, e por isso o Inter não quis efetivar a contratação por esse atleta. O nome do Caleb, também situação bem parecida, tá bom? Agora eu quero te falar sobre uma contratação feita para as categorias de base do Inter, para a equipe sub-20, mas é uma contratação inclusive de um jogador que já deve subir para o profissional ainda nessa temporada ou no mais tardar na próxima, porque é um jogador já de 20 anos de idade, um jogador que chega para o Inter sub-20 já na sua idade auge, que é nada mais nada menos que o Denis Borges, que é um jogador meio campista, o jogador estava na Portuguesa, foi destaque na Portuguesa, inclusive ele é irmão do Denilson, que é aquele volante que joga no Cuiabá. O Inter até sondou ele no começo desse ano, porque ele foi muito bem no Cuiabá na temporada passada, foi um cara que se destacou bastante, e esse Denis Borges agora chega. Inicialmente o próprio Magrão falou sobre isso, né, que o time sub-20 do Inter é composto por 70% do sub-17, e é um time muito novo, e o Magrão explicou que tá trazendo jogadores um pouco mais experientes, né, ou seja, jogadores de 18, 19, 20 anos, como é o caso, por exemplo, do Denis Borges, até para dar aquela mesclada na equipe sub-20, para não ficar, por exemplo, um time muito jovem. Mas é um atleta que, por essa idade, né, já tem essa possibilidade de subir, inclusive, aos profissionais. Já tem 20 anos, por exemplo, é 4 anos mais velho que o Gabriel Carvalho, por exemplo, ou melhor, 2 anos mais velho que o Gustavo Prado, mais velho, inclusive, que o próprio Luca do Inter, mais velho que o Luca Drummond, por exemplo, e é um cara que chega de empréstimo até janeiro de 25, ou seja, contrato aí de 7 meses, né? Existe a opção de compra, um atleta que realmente vai aí ficar 7 meses no Inter. Se for bem, o Inter pode acabar efetivando a contratação desse jogador que chega inicialmente da Portuguesa, tá bom? Agora eu quero te falar sobre um zagueiro. E aí eu conversei inclusive com o próprio staff do atleta, que me confirmou que o Inter foi um dos clubes que sondou a situação dele. Não só o Inter, como o Fluminense, que é o Kaique, jogador de 20 anos de idade, que hoje está na equipe do Almeria da Espanha. Em 2022, né, ele foi vendido do Santos para o Almeria por 7 milhões de euros. Ele é um zagueiro de 1,32 m de altura, destro, que está na Espanha, e o Almeria teria interesse em emprestar o atleta. Eu confirmei com o staff de jogador essa informação. Ele me disse que agora no dia 8 ele deve se reapresentar para a pré-temporada lá na Espanha, mas ele não descartou que o jogador deixe o clube espanhol. Ele disse que chegaram algumas sondagens, mas até agora nenhuma proposta oficial do Inter ou enfim de qualquer outro clube. E é um zagueiro que a gente sabe, né, que aí se encaixa naquilo que eu falei inclusive no vídeo ontem à tarde, ser uma oportunidade de mercado, uma prospecção e um jogador pontual. 3 palavras-chave que foram ditas ontem pelo Magrão na entrevista coletiva após o treino que o Inter fez na morada dos Quero-Queros. O nome do Kaique, por exemplo, é o nome que seria uma possibilidade para o Internacional dentro desta janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, volto logo mais suas informações, se Deus quiser, com uma vitória do Inter. Lembrando, 5 horas tem live aqui no canal, tá bom? Valeu, falou e fui!